Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje nós vamos resolver a prova de física da FCM-PB, aplicação 2021.1. Mas antes, um recado para você. Se você está se preparando para as particulares de medicina da Paraíba, eu tenho um curso de física feito especialmente para você detonar e garantir pelo menos 80% da sua prova. O link para o nosso curso está na descrição do vídeo. Vai lá e aproveita a nossa oferta. Vamos lá para a nossa resolução? Vem comigo, olha só. Questão 31. A grandeza física energia pode ser melhor definida por qual das relações abaixo? Letra A, trabalho sobre tempo. Letra B, força vezes deslocamento. Letra C, massa vezes aceleração. Letra D, força sobre tempo. Letra E, velocidade sobre tempo. Qual dessas relações pode representar, pode definir o que seria energia? Vamos trabalhar cada uma delas? Vem comigo, olha só. Na letra A, nós temos a relação trabalho sobre tempo. Na letra A, nós temos a relação trabalho sobre tempo. Fera, a taxa com que o sistema realiza trabalho, ou seja, a relação trabalho sobre tempo, na mecânica, é a nossa potência, tá? Então, a taxa com que o sistema realiza trabalho seria a nossa potência mecânica. Então, a letra A já está fora. Letra B, força vezes deslocamento. Fera, se você pega o produto F vezes D, o produto F vezes D é exatamente o que nós chamamos de trabalho. Trabalho de uma força é dado pelo produto da força vezes o deslocamento. E lembra, trabalho está associado à transferência de energia. Quando uma força realiza trabalho, nós falamos que essa força transferiu energia para o sistema, tá? E trabalho é energia é joule. Então, para essa questão 31, a grandeza física energia pode ser definida pelo produto força vezes deslocamento, já que trabalho é energia, trabalho é transferência de energia, tá bom? Então, nessa questão 31, a alternativa correta seria a letra B, mas vamos olhar as outras alternativas. Massa vezes aceleração. Fera, massa vezes aceleração, o produto M vezes A vai nos dar força resultante, segundo a lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força sobre tempo, não existe grandeza física, né, que esteja relacionada, que esteja definida a força sobre tempo. Então, essa letra D está fora, tá? Já na letra E, velocidade sobre tempo. Variação de velocidade por variação de tempo. Isso me lembra aceleração. A taxa com que a velocidade varia, a grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade, ΔV sobre ΔT, seria a aceleração. Mas como a nossa questão que a grandeza física energia pode ser definida como sendo força vezes deslocamento, já que força vezes deslocamento é trabalho, e trabalho é transferência de energia. Portanto, nessa questão 31, a alternativa correta, letra B, de boa prova para você. Vamos lá para a nossa questão 32. Vem comigo, olha só. Um gás tem sua temperatura duplicada em transformação isocórica. Qual a relação entre a pressão inicial P1 e a pressão final P2? Um detalhe aqui que nessa questão nós estamos trabalhando com termodinâmica, né? Estudo dos gases. E aí na termodinâmica a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Ele não deixa claro na questão se a temperatura foi duplicada na escala absoluta ou em outra escala. Mas vamos acreditar que essa temperatura foi duplicada na escala Kelvin, ou seja, na escala absoluta. Ele fala que o gás passa por uma transformação isocórica.
Fera, transformação isocórica é uma transformação que acontece a volume constante. E se a transformação é a volume constante, as outras duas variáveis de estado, pressão e temperatura, na transformação isocórica, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Numa transformação isocórica, o volume permanece constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Tanto que para a transformação isocórica é válida a relação P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tranquilo? E aí, se a temperatura duplicou, a pressão do sistema também duplica, né? Se a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais, quando a temperatura duplica, a pressão também vai duplicar. Então, eu espero que a pressão P2 seja 2 vezes maior que a pressão P1. E aí nós teríamos resposta aqui na letra A. A pressão P2, 2 vezes maior que a pressão P1. Ou 2 vezes P1 igual a P2. Se você quiser, você pode mostrar isso aqui na relação matemática, né? Se a temperatura duplicou, eu posso afirmar que a temperatura T2 seria 2 vezes a temperatura T1. Lembrando, na escala Kelvin, na escala absoluta, né? Então, eu poderia escrever aqui que P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Mas quem é T2? 2 vezes T1, já que a temperatura duplicou. Esse T1 que aparece do lado esquerdo cancela com esse T1 que aparece do lado direito. O 2 que divide sobe multiplicando, ou seja, 2 vezes P1 seria igual a P2. Tranquilo? Então, na transformação isocórica, que pode também ser chamada de transformação isométrica ou isovolumétrica, o volume permanece constante. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se a temperatura duplica na escala absoluta, na escala Kelvin, a pressão também duplica. Portanto, a alternativa correta, letra A, de aprovação no seu vestibular. Vamos lá para a nossa questão 33. Olha só. Qual a densidade gerada por um fluido líquido que apresenta 1 vezes 10 a terceira pascal de pressão hidrostática em uma profundidade de 2 metros, dado a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Fera, essa questão é sobre hidrostática, pressão hidrostática. Vamos lembrar que a pressão hidrostática é dada pelo produto dGH, densidade do fluido, aceleração da gravidade e profundidade, tranquilo? Ele fala que a pressão hidrostática é uma pressão de 1 vezes 10 a terceira pascal. Ele quer saber a densidade do fluido, aceleração da gravidade e validez para uma profundidade de 2 metros. Perceba que todas as unidades se encontram no Sistema Internacional de Unidades, portanto, a nossa densidade será dada em quilogramas por metro cúbico, tranquilo? Se você faz 1 vezes 10 a terceira, 1 vezes 10 a terceira seria 1000. 10 vezes 2 me dá 20, que multiplica, passa para o lado esquerdo dividindo. Então, 1000 dividido por 20 seria a densidade do nosso fluido. Cancelo aqui 0 com 0. Fera, 100 dividido por 2 vai me dar como resposta 50 quilogramas por metro cúbico. Essa seria a densidade do fluido, 50 quilogramas por metro cúbico. E, portanto, a alternativa correta seria aqui a alternativa C, de com certeza você vai detonar no seu vestibular. Lembrando que se você está se preparando para as particulares de medicina da Paraíba,
eu tenho um curso de física feito especialmente para você detonar e garantir pelo menos 80% da sua prova de física. O link para o nosso curso está aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a nossa questão 34. Vem comigo, olha só. Qual a profundidade de um recipiente cheio com um líquido de densidade 950 kg por metro cúbico e cuja pressão hidrostática em seu ponto mais profundo é de 2 vezes 10 a quarta Pascal? Ele fala que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, fera, nós temos uma questão envolvendo pressão hidrostática. Como é que ficaria essa questão? A pressão hidrostática é dada pelo produto dGH. Densidade do fluido, aceleração da gravidade e profundidade. Tranquilo? Nesse caso, a pressão hidrostática é uma pressão de 2 vezes 10 a quarta Pascal para uma densidade de 950 kg por metro cúbico, né? Uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E agora, nessa questão, a profundidade é a nossa pergunta. Mais uma vez, preste atenção nos dados, que todas as unidades estão no sistema internacional. Portanto, nossa profundidade ela será dada em metros, tranquilo? Então, ficamos com 2 vezes 10 a quarta. Se você abre isso aqui, 2 vezes 10 a quarta seria 20 mil, tranquilo? Dividido por 950 vezes 10, isso aqui me daria 9.500. Aqui seria a nossa profundidade. Eu apenas abri aqui para você fazer o cancelamento. Ó, 2 zeros em cima, cancelam com esses 2 zeros embaixo. E a nossa profundidade seria aí, então, 200 dividido por 95. Fera, 200 dividido por 95, se eu faço 95 vezes 2, isso me daria 190 metros. Então, 200 dividido por 95 me daria 2, alguma coisa. E eu vou direto para a nossa resposta. E com certeza, se 200 dividido por 95 vai me dar 2, alguma coisa, essa profundidade aqui seria exatamente 2,105 ou 2,105 metros, tá certo? Então, essa aqui seria a nossa profundidade. E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa D, de detonando na sua prova do vestibular. Vamos lá então para a nossa questão 35. Vem comigo. Quantos elétrons ganhou um corpo cuja carga diminui de 9,8 vezes 10 a sexta para 2,2 vezes 10 a quinta coulombs ou coulombs, dado que a carga elementar corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? E aí, fera, se liga que ele quer saber quantos elétrons um corpo ganhou para sair de uma carga de 9,8 vezes 10 a sexta para uma carga de 2,2 vezes 10 a quinta. O que eu preciso fazer aqui é saber a diferença entre essa carga final e essa carga inicial, o ΔQ. Mas para fazer essa diferença, eu preciso deixar esses dois valores na mesma base 10, na base 10 multiplicando o mesmo expoente. Nesse caso aqui, eu vou andar com essa vírgula do 2,2 10 a quinta para a esquerda, tranquilo? Então, vou escrever assim, ó. A nossa carga inicial foi uma carga de 9,8 vezes 10 elevado à sexta coulombs, ou coulomb, tá? Já a nossa carga final foi uma carga de 2,2 vezes 10 elevado à quinta coulombs. Para que eu possa fazer essa diferença, eu vou andar com essa vírgula do 2,2 uma casa para a esquerda. Quando eu ando com essa vírgula uma casa para a esquerda, eu coloco mais um lá no expoente, tranquilo? Ou seja,
2,2 vezes 10 à quinta coulombs seria a mesma coisa que 0,22 vezes 10 à sexta coulombs. Tranquilo? Se eu faço isso, eu posso determinar a variação da quantidade de carga. Eu posso determinar o nosso ΔQ, que seria a quantidade de carga final menos a quantidade de carga inicial, ou seja, 0,22 vezes 10 à sexta menos 9,8 vezes 10 à sexta. Quando você faz 0,22 vezes 10 à sexta menos 9,8 vezes 10 à sexta, isso me daria menos 9,58 vezes 10 à sexta coulombs. Tranquilo? Ou seja, a variação na quantidade de carga foi de menos 9,58 vezes 10 à sexta coulombs, o que mostra realmente que ele recebeu elétrons, ele ganhou elétrons, tá certo? E para você determinar o número de elétrons que ele ganhou, nós vamos utilizar a relação ΔQ igual a mais ou menos N vezes E. Tranquilo? Como eu sei que esse corpo recebeu elétrons, então eu vou usar o sinal de menos, tá? Como ele recebeu elétrons, eu vou usar o sinal de menos, tranquilo? Então ficamos com menos 9,58 vezes 10 à sexta igual a menos o número de elétrons que ele recebeu, é a nossa pergunta, e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, tranquilo? Logo, esse menos que aparece do lado esquerdo, eu posso simplificar com esse menos que aparece do lado direito, tranquilo? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 que multiplica, desce dividindo. Então, eu teria 9,58 vezes 10 à sexta dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui seria o número de elétrons que esse corpo ganhou. Tranquilo? E aí, se você presta um pouquinho de atenção, esse número de elétrons seria 9,58 dividido por 1,6, deixa aqui parado, tá? Vezes essa divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, né? Ou você simplesmente sobe com essa base 10 e muda o sinal do expoente. Eu ficaria com 10 à sexta vezes 10 elevado a 19. Quando eu subo com essa base 10, muda o sinal do expoente. E se você faz 10 à sexta vezes 10 elevado a 19, 10 à sexta vezes 10 elevado a 19 seria alguma coisa que multiplica 10 elevado a 25 elétrons. Ou seja, essa base 10 seria a base 10 elevada ao expoente 25. E você só tem essa resposta na letra E. Só tem a base 10 elevada a 25 na letra E. Então, com certeza, 9,58 dividido por 1,6 me daria alguma coisa próxima aí de 5,99, tá? Então, o número de elétrons que esse corpo recebeu seria um número de elétrons aproximadamente igual a 5,99 vezes 10 elevado a 25 elétrons, né? Se você aproxima aí mais ou menos o 9,58 para 10, 1,6 para 2, 10 sobre 2 daria aí 5 alguma coisa, né? 10 sobre 2 me daria 5. Como é uma aproximação, 5, alguma coisa, tranquilo? Mas eu nem precisaria fazer essa divisão, só observando aqui a base 10. A única resposta que aparece 10 elevado a 25 é a letra E. Então, portanto, o número de elétrons que esse corpo ganhou para sair de uma carga de 9,8 vezes 10 à sexta para 2,2 vezes 10 à quinta coulombs seria aí de 5,99 vezes 10 a 25 elétrons. E a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu tenho certeza que você vai detonar no seu vestibular. Vamos lá para a nossa questão 36. Olha só.
Qual a força de interação entre dois corpos de cargas opostas, 2 vezes 10 a menos 7 coulombs e 2 vezes 10 ao quadrado coulombs, em módulo, sabendo que a distância entre eles é de 2 metros. A constante eletrostática vale 9 vezes 10 à nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Galera, fera, vamos lembrar da lei de Coulomb, que vai tratar exatamente da interação entre corpos eletrizados. O que é que vai dizer a lei de Coulomb? Vai dizer que a força elétrica entre dois corpos eletrizados é dado por essa relação, a constante eletrostática, que multiplica o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Tranquilo? No nosso caso aqui, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 à nona. O módulo da carga Q1, 2 vezes 10 a menos 7. O módulo da carga Q2, 2 vezes 10 ao quadrado. E a nossa distância, que já está em metros, 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Se você faz 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado me dá 4. Aqui em cima, 2 vezes 2 também me dá 4. Então, 4 em cima com 4 embaixo, eu posso simplificar. Conclusão, a interação, a intensidade dessa força elétrica seria de 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 10 elevado a menos 7, vezes 10 elevado ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, aqui eu ficaria com 9, que multiplica 10 elevado a quanto? 9 menos 7, isso me dá 2. 2 mais 2, isso me dá 4. Então, a intensidade da força elétrica, a interação elétrica entre esses dois corpos eletrizados, que seria uma força de atração, já que os corpos apresentam carga de sinais opostos, a intensidade seria de 9 vezes 10 à quarta newtons, e, portanto, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Lembrando que se você está se preparando para as particulares de medicina da Paraíba, eu tenho um curso de física feito especialmente para você detonar e garantir pelo menos 80% da sua prova. O link para o nosso curso está na descrição do vídeo. Vai lá e aproveita a nossa oferta. Vamos juntos? Vamos agora para a questão 37. Olha só. Um sistema massa-mola oscilando sobre um plano horizontal sem atrito, indo da posição menos 8 centímetros, passando pelo ponto de equilíbrio e chegando até a posição mais 8 centímetros, sendo essa a sua oscilação completa, repetida em frequência definida, terá qual amplitude de movimento? Fera, se liga que ele está falando sobre o sistema massa-mola e está falando aqui sobre o movimento harmônico simples. Lembra que um sistema massa-mola, nós temos uma mola de constante elástica K, onde em uma de suas extremidades nós temos um corpo de massa M, tá? Quando essa mola está no seu tamanho natural, nós falamos que esse sistema se encontra na sua posição de equilíbrio. Quando eu tiro essa mola da sua posição de equilíbrio e abandono o sistema, ele passa a oscilar, efetuando um movimento periódico, já que esse sistema não apresenta a presença de forças dissipativas. Se não apresenta força de atrito, esse movimento em torno da posição de equilíbrio é um movimento harmônico simples, é um movimento periódico. Se liga que a distância entre a posição de equilíbrio até o ponto de máxima elongação da mola seria a nossa amplitude positiva. E o ponto da posição de equilíbrio, a máxima deformação quando a mola comprime, o valor máximo que essa mola comprime à esquerda da posição de equilíbrio seria a nossa amplitude negativa. Então, se liga, fera, que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e a amplitude positiva
ou a posição de equilíbrio e a amplitude negativa. A amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e os extremos da oscilação. Da posição de equilíbrio para a direita, para o extremo que está à direita, nós temos a amplitude positiva. Da posição de equilíbrio para o extremo que está à esquerda, nós temos a amplitude negativa. E a questão fala que ele vai da posição menos 8 centímetros até a posição 8 centímetros, tá? Então, a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e os extremos da oscilação. 8 centímetros para a direita ou 8 centímetros para a esquerda. Portanto, nessa questão 37, a nossa amplitude seria mais ou menos 8 centímetros, tá? E, portanto, a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do vestibular. Para você, vamos lá para a nossa questão 38. Vem comigo. Um trem de alta performance desloca-se entre dois pontos em linha reta e velocidade constante, sabendo que a distância entre os dois pontos é de 10 km e a distância é percorrida em 135 segundos. Qual é a velocidade do trem? Opa! Se a velocidade permanece constante, nós temos aqui um movimento uniforme. E no movimento uniforme, a velocidade é dada pela relação ΔS sobre ΔT, variação de espaço pela variação de tempo. No movimento uniforme, a velocidade coincide com o valor da velocidade escalar média. Temos aqui um pequeno problema, né? A nossa distância, o nosso ΔS está em quilômetros, já o tempo está em segundos. Se você pega 10 quilômetros e divide por 135 segundos, essa divisão aí vai me dar em quilômetros por segundo. E não temos resposta em quilômetros por segundo. Então, você decide se transforma os segundos para hora e você vai achar a nossa resposta em quilômetros por hora, ou você transforma de quilômetros para metros, acha sua resposta em metros por segundo e depois transforma para quilômetros por hora. É isso que eu vou fazer nessa questão. Então, se eu pego 10 quilômetros, 1 quilômetro, fera, são 1.000 metros. Então, 10 quilômetros, isso corresponde a 10.000 metros, tá certo? Percorridos no intervalo de tempo de 135 segundos, tá? Mas se você pega a divisão 10.000 metros e divide por 135, essa relação 10.000 metros dividido por 135 nos dá como resposta aproximadamente 74 metros por segundo. Cuidado para não marcar como resposta a letra E, 74,7 km por hora. Cuidado, que aqui nós já achamos a velocidade em metros por segundo, tá? Então, 10.000 metros dividido por 135 segundos me daria aproximadamente aí 74 metros por segundo. Mas aí, para você transformar essa velocidade para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. Ou se você vem se preparando bem, dá para você fazer uma relação aqui bacana, tá certo? Por exemplo, 35 metros por segundo, 35 metros por segundo, corresponde a 126 quilômetros por hora. Ou seja, 70 metros por segundo corresponde a 252 quilômetros por hora. Então, se 70 metros por segundo corresponde a 252 quilômetros por hora, 74 metros por segundo seria um valor um pouquinho maior que 252 quilômetros por hora. Ou seja, com certeza, quando você passar 74 para quilômetros por hora, isso aqui vai me dar um valor próximo de 266,65 quilômetros por hora. E eu não preciso tocar na calculadora para fazer isso. Se você domina as conversões entre as velocidades
fica fácil de você chegar na sua resposta sem precisar fazer muita conta. Mais uma vez, 35 metros por segundo, isso corresponde a 126 quilômetros por hora. Então, se eu pego 70 metros por segundo, isso corresponde a 252 quilômetros por hora. Ora, 70 é próximo de 74 metros por segundo. Então, a minha resposta tem que ser um valor próximo de 252 quilômetros por hora, um pouquinho maior. Então, só pode aí ser letra C, 266,65 quilômetros por hora. Taveira, como é que você sabe fazer essa conversão entre as velocidades? Eu tenho um curso especialmente para você que está se preparando para as particulares de medicina da Paraíba. O link do nosso curso está aqui na descrição do vídeo. Vamos juntos em busca do seu sucesso e você garante aí pelo menos 80% da sua prova de física, tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão 39, porque essa questão 38, a alternativa correta é a letra C, de com certeza você vai detonar na sua prova do vestibular. Vamos lá para a questão 39, vem comigo. Um avião, durante a decolagem, aumenta sua velocidade no trecho final da pista de 150 km por hora para 280 km por hora em 3 segundos. Qual a sua aceleração escala média nesse intervalo de tempo? Fera, vamos lembrar que a aceleração escala média é dada pela relação ΔV sobre ΔT. A aceleração mede a taxa com que a velocidade de um móvel varia. A aceleração, ΔV sobre ΔT. No nosso caso aqui, a velocidade inicial, 150 km por hora. Ele passa a ter uma velocidade de 280 km por hora no intervalo de tempo aí de 3 segundos. Tranquilo? Perceba que a nossa resposta está em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa velocidade nós precisamos, mais uma vez, passar para metros por segundo, né? Se liga que se ele saiu de 150 km por hora para 280 km por hora, a nossa variação de velocidade foi de 130 km por hora. Então se liga, eu acabei de falar para vocês que 35 metros por segundo corresponde aí a 126 quilômetros por hora. Então 130 quilômetros por hora seria um valor um pouquinho maior do que 35 metros por segundo. E com toda certeza eu posso aproximar aqui 130 quilômetros por hora para 36 metros por segundo. Se 35 metros por segundo corresponde a 126 quilômetros por hora, 130 quilômetros por hora seria um valor um pouquinho maior que 35 e aproximadamente isso aqui me daria 36 metros por segundo. Se você quiser, você pode conferir dividindo esse valor aqui, que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Portanto, a nossa aceleração seria de aproximadamente 36 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos. 36 metros por segundo no intervalo de tempo de 3 segundos. E aí, se você faz a relação 36 dividido por 3, isso me daria uma aceleração próxima aí de 12 metros por segundo ao quadrado. E, portanto, a nossa alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando no seu vestibular. Vamos lá, então, para a nossa questão 40. Vem comigo. Um carro de competição de arrancadas, para conseguir parar no final de seu trajeto, aciona os freios e um paraquedas, resultando em uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Assim, após 8 segundos do acionamento, ele estará parado. A qual velocidade estava o carro quando começou a
frenagem. Ou seja, se você prestar atenção nessa questão, ele quer saber a velocidade inicial do carro, sabendo que no final dessa frenagem ele vai parar após um intervalo de tempo de 8 segundos. E ele fala que ao acionar os freios e abrir um paraquedas, isso resulta numa aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, o que no caso seria uma desaceleração, seria uma frenagem. Como a minha velocidade está positiva, para caracterizar uma frenagem, a minha aceleração precisa estar negativa, pois no movimento retardado, a velocidade e a aceleração apresentam sinais opostos, beleza? Então eu tenho velocidade final, eu tenho aceleração, eu tenho tempo e quero a velocidade inicial. Movimento uniformemente variado, você pode utilizar aqui a famosa função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Se ele vai parar, sua velocidade final é 0, a velocidade inicial é a nossa pergunta, nossa aceleração menos 20 metros por segundo ao quadrado, no intervalo de tempo de 8 segundos. Se você faz 8 vezes 20, isso me daria 160, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Portanto, a velocidade inicial do carro seria aí uma velocidade inicial de 160 metros por segundo e, portanto, a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu tenho certeza que você vai detonar no seu vestibular. E se liga mais uma vez que se você está se preparando para as particulares de medicina da Paraíba, eu tenho um curso de física preparado especialmente para você detonar e garantir pelo menos 80% da sua prova. O link para o nosso curso está na descrição do vídeo. Eu aguardo você, confere a nossa oferta e vamos juntos em busca do seu sucesso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e não esqueça, aqui nós sempre estaremos juntos. Até a próxima e valeu!